Conexão SP Barias. Dando continuidade à parte anterior, aí nós estamos falando sobre o suicídio Brasil, e não tem como falar sobre o suicídio do Brasil se não cairmos numa das pautas principais que move essa ultradireita, esses apoiadores da ultradireita e tal, que é o tema do comunismo, porque eles acham, né, que existe uma ameaça comunista no Brasil, que já houve, e que ainda há uma ameaça comunista, e como nós estamos falando agora em off, nem países comunistas mais são comunistas, a China não é mais comunista, nem Cuba não é mais comunista, né? Está deixando de ser. Nem os comunistas acreditam mais no comunismo, só realmente os brasileiros que acreditam no comunismo. Que loucura! Existe uma ameaça comunista. E outra coisa, a lógica do capitalismo, a lógica do capital, a ideologia econômica do capital, ela é hegemônica no mundo, né? Acho que não há ninguém que não dê preferência a ela, mesmo o mais pobre, lá da África do Sul. Sim. E tal. Se você chegar e falar, olha, eu tenho um modelo aqui que é o modelo do capitalismo, dos bens materiais, que te traz... Até qualquer um vai aceitar isso aí. Então me parece que é hegemônico essa ideologia, sim, né? A aceitação dessa cultura do consumo e tal parece ser hegemônico, né? Será que tem algum povo que não aceita o consumo? Só índio, né? Só tribo que vive lá fora da civilização, que ainda vive fora, porque muitas tribos aculturadas já estão na realidade do consumo faz tempo. E o consumo, o que é senão um dos vetores principais do capitalismo, né? Existe capitalismo sem consumo? Aliás, eu estou com uma obra aqui, que eu queria falar, da Ellen Makes Wood, que é uma economista norte-americana, que tem prefácio até do professor Emir Saad. Ela já abre o livro falando isso. Não existe capitalismo sem consumo. O consumo é a bola mestra do capitalismo, né? Voltando aqui ao plano comunista, que ameaça o mundo, os vermelhos que ameaçam o mundo, né? O cara é vermelho. Você acredita que tem gente da ultradireita que falou para mim que o João Dória aqui em São Paulo é comunista, né? Você acredita nisso? Uma parte da elite hoje que é completamente refratária a qualquer forma de controle, por exemplo, do Estado, ou a qualquer forma de regulamentação de atividades, seja lá regulamentação ambiental, ela vem com esse papo de comunismo justamente para iludir os incautos, os tolos, que aí vão identificar o comunismo como o quê? Como tudo aquilo, enfim, que é moderno e que a desagrada e que ela tem um pouco de raiva. Então, por exemplo, você vai ver que se você mostrar para algum bolsonarista, sei lá, alguém, uma pessoa moderninha andando de bicicleta na Paulista, ele vai falar, olha, é comunista. Por quê? Porque aí a gente vai até entrar numa outra questão mesmo que envolve essa questão de um certo orgulho de si com relação ao outro, que olha, não, aquela pessoa ali que fica ali andando de bicicleta, moderninho na Paulista, que usa dreadlocks é comunista, né? Então, ou seja, tudo que... E aí também o comunismo, né, a esquerda passa a ser também, de certa forma, responsável. Veja que loucura, mesmo pelas próprias consequências do capitalismo moderno, como, por exemplo, hoje o desemprego em massa, que você tem a instituição do subemprego. Eu já vi muita gente dizendo, olha, na verdade, isso daí tudo é culpa do PT. Peraí, isso não tem nada a ver com o PT. Isso daí é a questão do subemprego e tal, é algo do capitalismo moderno. Quem tem a ver isso com o PT? Então, também... Essa coisa de culpar o comunismo, a esquerda, se torna também o grande bode expiatório de tudo, que explica tudo e aí não explica nada. E essa loucura da extrema-direita, né, desse presidente atual, todo mundo que o segue, né, os apoiadores, eles dizem que foi a esquerda que inventou, né, a educação sexual nas escolas, que inventou mamadeira de piroca, essas coisas todas que eles inventaram, né, todas as fake news aí e tal. Atribuindo à esquerda que esse desrespeito, essa conduta, essa má conduta em relação à dignidade, né, das pessoas, a postura sexual e tal, diz que foi a esquerda que é culpada de tudo isso. Inclusive eu vi gente falando assim, que esses teatros onde tem nudismo, né, que tem algumas peças com atores nus, né,
Acho que foi a esquerda que inventou isso e tudo mais. Puta, é hilário, bicho. Os caras acreditam nisso. E é gente que você, eu vi da boca, de gente que você fala, pô, essa pessoa tem um mínimo de cultura, um mínimo de conhecimento das coisas, do mundo, um mínimo de noção de mundo. E falar uma besteira dessa, o cara vai na Broadway, né, que é a matriz do capitalismo mundial, em Nova York e tal, e assiste uma peça de pessoas nuas. E aí vai dizer que a Nova York é comunista, que lá está a esquerda, o PT está lá. Eu não estou entendendo essa ultradireita, porque o que eu entendo deles é que eles estão profundamente analfabetos. Não é possível. É como a minha leitura deles. E outra coisa, eles desencadearam uma campanha, a ultradireita no mundo, de desintelectualizar as pessoas. É uma campanha de anti-intelectualismo. Então, de desabonar todos os intelectuais do mundo, porque todos são de esquerda e pertencem ao marxismo cultural. Isso foi muito corroborado aqui no Brasil pelo youtuber lá, o mentor intelectual do presidente. Mas você não acha de um ato de muita irresponsabilidade? Porque quando vem de um analfabeto, tudo bem. Mas quando vem de uma pessoa que se diz letrada, né, ainda que ele seja autodidata, mas ele diz que leu 800 livros, 1000 livros, e que é um sujeito que militou no Partido Comunista, lá com os comunistas, quando era jovem, tentou entrar na USP quando era jovem, não conseguiu, segundo ele mesmo diz. Você não acha de muita irresponsabilidade, já que ele é um homem que se diz culto? Olha, eu acho que isso é o típico caso realmente. Às vezes até há pessoas que estudam muito, mas a pessoa estuda de forma completamente errada. Por exemplo, você vê, por exemplo, no caso da guitarra, né? Tem muita gente que estuda sozinho e o cara não consegue evoluir, ou se evolui completamente errado, porque falta alguém que te guie, falta alguém que... Claro que a pessoa pode aprender muito com autodidatismo, e ele é realmente importante porque quando você termina o processo de aprendizado como professor, você vai estudar por si só. Mas se você não tem alguém que te oriente, te guie, você tem o risco de não entender e cair, enfim, numa lógica que parece que esse senhor acabou caindo, que é de uma total confusão das coisas, e, enfim, fake news, enfim, de teorias da conspiração. Então, acho que realmente esse é um problema, talvez, às vezes, da falta de um guia mesmo, ou talvez um certo, às vezes, problema psiquiátrico mesmo, que a pessoa possa vir a ter. Eu não sei, eu não conheço, mas é possível. Até porque toda a narrativa dele, o discurso dele e tudo mais, que é totalmente permeado por palavras de baixo calão, né, o tempo todo, dá para notar, eu não estou criticando não, é uma coisa que qualquer pessoa normal observa, pessoa normal observa. Ele é muito rancoroso, né, ele tem um rancor, Sim. Ele tem raiva, e isso alimenta uma energia ruim para ele mesmo. Agora estou falando do ponto de vista energético, que os orientais antigos bem sabem disso. Né? Em vez de eu levar uma energia negativa para a vida, não é melhor eu levar uma energia positiva? Sim. Para a vida, não é melhor? Por que rancor? Por que ódio? Aliás, somos uma sociedade cristã, eu sou agnóstico, mas às vezes eu me pego mais cristão do que muitos cristãos. Porque, por exemplo, esses sujeitos todos rancorosos aí se dizem cristão. Sim. Eles se dizem com formação cristã e são cristãos, são religiosos. Então aí o cara já perdeu a base intelectual, porque o que prima pelo intelectual, todos discordam com alto teor de respeito. Essa questão realmente aí enfim, da raiva, do ódio, né? Enfim, isso daria todo um outro programa, e a gente vai acabar num momento falando especificamente disso, mas eu acho que também esse ponto que você colocou do comunismo, da esquerda, acabou sendo interessante, muito relevante para a nossa discussão de hoje, porque de fato esse acabou sendo a grande justificativa e uma categoria de acusação e de mobilização essencial nesse processo, né, de, olha, enfim... auto-justificar-se, né? Olha, eu estou no poder aqui, hoje eu sou presidente, porque eu represento uma luta contra o comunismo no Brasil. Comunismo que não existe. E que não existe nenhum avanço comunista. Mas o cara está auto-justificado por algo que não existe. Agora, os incautos acreditam. Por que os incautos acreditam? Porque você tem
ainda uma legião enorme de semi-analfabetos no Brasil. Mas eu acho que até de pessoas alfabetizadas também. Sim, com certeza. Que muitas vezes acabam caindo nisso, até porque por conta também de erros da esquerda também. Mas aí é outra questão também, mas enfim, às vezes certas ações que a esquerda vai tomar, ou posturas dessa esquerda dita, nova esquerda, essa esquerda identitária, que vão acabar levando ao sujeito a conclusões errôneas, né? E a abraçar teorias da conspiração, né? Porque, veja bem, quando o PT, voltando ao PT, viabilizou o consumo dos pobres e fez pobre virar classe média, é só em consumo só. Promoveu também o acesso à educação. Promoveu. Sim. Mas foi um tempo muito curto para promover uma base de formação, de educação intelectual real, porque isso você precisa de várias gerações. Sim. Então, no geral, o resultado final é que ainda temos uma média intelectual baixíssima no Brasil, e isso conta muito na hora do sujeito fazer essas avaliações. Mas, só para fechar aqui, o avanço do comunismo é uma falácia, né? O avanço do comunismo aonde? Quantos países tem comunista hoje no mundo, em tese? No máximo meia dúzia? Cara, acho que só a Coreia do Norte, viu, sinceramente. Não, porque a rigor, você está falando da rigor, né? Cuba, você pode abrir uma empresa e você pode, enfim, já essa liberdade empresarial em Cuba. Então, claro, não há as mesmas liberdades, mas você já pode abrir uma empresa. Você pode ter propriedade privada em Cuba. Na China também, você tem o direito de abrir uma empresa na China. São estados autoritários, sim, são, mas que não podem ser, do ponto de vista produtivo, caracterizados como estados comunistas. Já estão admitindo a iniciativa privada. Em Cuba, sim. Nessa última reforma aí comandada pelo irmão do Fidel Castro, já é permitido, sim, empresas, tudo, uma série de reformas econômicas para incentivar a economia da ilha. Ou seja, já é uma ideologia econômica híbrida, já, né? Já está apontando para o outro lado, né? Ainda é muito cedo, mas de fato você já tem hoje a possibilidade legal de abrir uma empresa em Cuba, né? Enfim... Por exemplo, a Albânia, não sei qual é a situação da Albânia, eu sei que já foi comunista, mas não é mais, né? Uhum. A Albânia, que foi um país comunista. Sim. Bom, Rússia, como é que a gente pode definir a Rússia? Olha, um capitalismo autoritário, tanto a China quanto a Rússia seriam formas de capitalismo autoritário em que você tem, enfim, você vai ter uma certa elite ali, capitalismo oligarca, né, que você vai ter ali um capitalismo de oligopólio com grandes grupos controlando boa parte dos serviços e da produção econômica. Não um capitalismo de Estado, porque as coisas não pertencem mais ao Estado, mas um capitalismo oligopólico em que você tem pequenos grupos controlando grandes setores da economia. Né? Então, mas no tempo da... No tempo da... Não, no tempo da cortina de ferro era um capitalismo de Estado. Alguns autores vão dizer que sim, que aquilo, na verdade, que essa experiência socialista era, na verdade, um capitalismo de Estado. Enfim.